Olá pessoal, sou Cleidiana Ramos, sou jornalista, doutora em antropologia e produzo a coluna Tarde Memória para canais do Grupo à Tarde. Eu sou Priscila Doria, jornalista e repórter do Grupo à Tarde. Nós estamos aqui na seção Cybercultura do Projeto REC e aqui a gente discute séries, filmes, teatro, livros, né? Quadrinhos. E essa semana, em Priscila, a gente tem dois assuntos, né, que tem que ser abordados aqui. Exatamente. É a estreia da sexta temporada de Elite, sexta-feira, e o final de The Walking Dead depois de 12 anos. Então vamos lá. Vamos começar com Elite. Vamos começar com Elite. Então, o que é que você, que é uma fã, ela é uma fã, gente, inveterada de Elite. Olha, Elite, bem o que sempre acontece. Eu, por exemplo, né, acho que desde ali a segunda temporada mesmo, eu pensando assim, mas tudo de novo, porque tem uma fórmula, né, o mistério e tal e tal. E aí, quando eu vou ver, eu já acabei de ver a temporada, porque é uma fórmula que dá muito certo. Sim. Né? Há muita crítica, né? E agora, então, porque o elenco está todo renovado. Todo mundo saiu, né? Os personagens e tal, e uma nova leva de personagens ali começaram a ser introduzidos. Mas eu continuo achando a fórmula está funcionando, cansa, né? Mas, tipo assim, é tipo Lúcifer. Né? Lúcifer tinha que ter o mistério policial articulado e tal, né? Quando a gente tinha momentos de Lúcifer que a gente estava muito mais interessado em saber sobre os personagens do céu e do inferno, mas assim, tinha que ter o componente policial, né, para o enredo ali, o arco, né, dos episódios. Mas Elite, ela realmente já está, né, eu imagino que vai ter um freio, porque já está cansando. Né? Mas quando a gente olha para séries como Grey's Anatomy, que tem a mesmo formato, tá aí chegando a 18ª, e agora 18ª temporada, vai perder a protagonista, né? E ainda assim vai continuar. Então, são coisas mesmo de mistérios, né? Do que dá certo, do que não dá. Mas uma coisa que está muito interessante nessa sexta temporada, e é até bom, porque funciona como um aviso de gatilho, gente. Me parece muito assim, não me parece não, a aposta é bem nítida. A aposta em questões de violência de gênero. Então, você tem desde violência física, né, e eles estão tendo um cuidado em, digamos assim, deixar a coisa implícita, mas não explícita, mas ainda assim é muito incômodo. Né? Como também a questão da violência de gênero do ponto de vista, principalmente da discussão sobre sexualidade e transgeneralidade. E aí dá um destaque, né, para o ator André Puig, né? Porque ele é um ator transgênero. Ele, inclusive, tem dito, né, que ele tem feito muitos transgêneros, né, nas produções espanholas e tal, mas que isso incomoda um pouco, mas assim mesmo, mas leva tempo, né? Ele sabe que é uma questão de tempo, mas já, de certa forma, eu já considero até um avanço, porque não é uma pessoa cis fazendo um papel transgênero. O que seria transgênero, muito mais problemático. Né? Então, claro, são cenas muito impactantes, as cenas que ele aparece, né? As questões que são colocadas, né? De como é que uma pessoa, né, tem como é que essa pessoa está ali nesses vários espaços, principalmente a escola. Né, e num período bem complicado. Porque é um período mais complicado. As relações familiares, né? Tem uma cena muito tocante no segundo episódio, que são os pais dele conversando. Né? E aí o pai diz assim, mas está tudo bem. Aí a mãe fala, mas é exatamente por isso que eu estou preocupada. Porque está tudo bem. E se de repente vem alguém e traz a confusão que ele não precisa nesse momento. Né? É muito, muito bonita a relação que é mostrada, né, da construção dele, da construção familiar. É muito bonita. Então, assim, a série está interessante, né? Vamos ver no que vai dar. E só destacando que a Elite é mais uma produção espanhola, né? Que a Netflix tem apostado, né? Tem apostado muito em produções fora dos Estados Unidos e em discutir isso, não só nas séries como no filme. Um ponto positivo da Netflix é justamente procurar várias formas, principalmente em séries e filmes voltados para o público jovem. Falando sobre essa coisa do gênero. Porque são assuntos do momento. São assuntos do momento e eles estão sabendo, assim, aproveitar em medidas diferentes. Alguns filmes mais leves, alguns filmes mais fofinhos, essas coisas mais pesadas para poder fazer as pessoas refletirem. Sim. E aí eu acho que quando você fala, né, que essa troca de elenco, por exemplo, isso é uma vantagem porque renova, você dá abertura para você dar novas histórias e tal, mas ao mesmo tempo você tem assim, aquele apego, aquele personagem que você gostava muito e de repente
não tá mais ali. O que nos leva a justamente ao final de The Walking Dead. Pois é, mas só antes da gente passar para o Walking Dead, só fazer uma observação final mesmo, que desde La Casa de Papel, a Espanha ganhou um protagonismo enorme nas produções da Netflix. Né? La Casa de Papel abriu caminhos. Sim. Mas é com essa coisa, né, do elenco, que é The Walking Dead. Quem assiste The Walking Dead sabe que seus personagens preferidos, mesmo na primeira temporada, no segundo, terceiro episódio, eles podem morrer. É um fato. E tem personagens em The Walking Dead que estão lá desde a primeira temporada, apesar dessa percussão de morte que tem na história toda. Uma coisa interessante sobre The Walking Dead é que, assim, você realmente se apega às personagens. Eu já ameacei a série mentalmente e verbalmente de não vou mais assistir se, por exemplo, a Michonne morreu. Eu falei, eu não aceito. Se a Michonne morreu, eu não assisto mais. Se o Daryl morreu, eu não assisto mais. Se o... e foram indo, né? Mas muitas pessoas... A Carol, por exemplo, ela chegou até o final, mas foi uma que eu falei, gente, se essa mulher morrer, eu não assisto mais. Fica inadmissível. É uma série que tem seus personagens renovados. Foi tendo, né? No caso agora que acabou. Foi tendo seus personagens renovados ao longo das temporadas. Aparecia mais personagens, você se apegava a eles e tal. Mas assim, é uma série que termina deixando algumas pessoas felizes, outras tristes. Ela é interessante de assistir pelo ponto de vista que é uma história que, a princípio, quando você conhece, é uma história sobre o apocalipse zumbi. E aí, quando essa premissa chegou pra mim, por uma prima que era viciadíssima, aconteceu o seguinte. Eu falei, velho, é o apocalipse zumbi, todo mundo vai morrer, pra que eu quero assistir isso? Porque, tipo, todo mundo vai virar zumbi e tem aquela história de que a origem do vírus você não conhece. Então, eles também não sabem como é que estão virando zumbi, todo mundo tá sendo mordido e o mundo todo. Vou assistir pra quê? Mas aí você pega o mal de fazer o quê? Tá rolando uma maratona na internet. Eu comecei a maratona nos canais, era na Fox. Eu peguei, juro a você, era uma semana inteira, não passava nada na Fox. Era só as 6 ou 7 primeiras temporadas de The Walking Dead. A propaganda era uma menina que ia virando um zumbizinho. Ela ia virando um zumbi à medida que a semana passava. E aquela pessoa fui eu. Eu tava de férias, não tinha nada pra fazer. Foi uma semana de The Walking Dead e eu fiquei viciada. E assim, você me falou, né, que não gostou muito da série, não te atraiu nem nada. E é justamente por isso. The Walking Dead eu descobri, pode ser uma opinião só minha, mas que é uma série que só dá pra você assistir maratonando. Sim. Só dá pra assistir maratonando. Quando eu assisti essa semana toda, que eu fui assistir todo domingo, quando lançava os episódios, eu não aguentava mais. Mas qual é a sensação dos fãs? Foi tudo ok com o final ou foi meio Games of Thrones ali? Foi mais assim, foi legal, finalmente a gente viu terminando. Porque assim, tá lá, né, a galera, os zumbis ainda estão ali nos cantinhos. Mas foi aquela coisa, gente, até que enfim. Foi aquela sensação, assim, a geral foi essa. Ficou feliz que acabou, olha que tal, finalmente você tinha uma saudade. Mas acabou bem? Acabou bem. Então, acabou bem. Que é isso que importa. Porque o problema Mas assim, foi aquela sensação mesma que fãs de Supernatural, por exemplo, sentiram. Gente, finalmente, eu não aguentava mais ver esse povo. Eu tava feliz, que minha Supernatural é uma que tem 15 temporadas. Grey's Anatomy, por exemplo, você não aguenta, você Grey's assiste. Anatomy, ela continua. E ela continua. E o que é mais impressionante vamos ver Grey's Anatomy sem a protagonista. Sem a Grey. Nem Grey aguentou. Mas ela disse que volta, ela não vai tirar um recesso, assim, diz ela que pra próxima ela volta. Porque senão a série nem nome tem sentido mais, se não for. Pois Porque o nome é dela. Pois é. Mas, gente, nessa sessão é assim, informação qualificada, a gente fala de tudo um pouco, exatamente, né? Se revolta com algumas coisas. Com algumas coisas, mas sempre nesse universo fantástico e fascinante que é esse universo aí de cybercultura. Então, fiquem ligados aqui nos canais do Grupo à Tarde. Muito obrigada, gente. Até a próxima.